Olá, o Fala Câmara Entrevista tem o prazer de receber a vereadora Thelma Gobi. Na abertura do ano legislativo, aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, ela tratou da questão da limpeza pública, da questão sanitária do município e da preocupação em relação ao decreto de emergência. Estamos sob estado de emergência na área de limpeza pública, infelizmente, boa parte, porque nós também não cumprimos a nossa parte com a limpeza de terrenos e o cuidado em relação aos vasos sanitários, a todos os problemas relacionados à poça de água limpa, parada dentro de casa por causa da dengue e nos escorpiões por causa dos terrenos. Mas isso envolve uma série de atividades que a vereadora chama a atenção da parte da responsabilidade do poder público. Vereadora, a senhora comentou sobre duas questões importantes dessa história. Uma é a responsabilidade do município de fazer a sua parte em relação a dezenas, centenas de áreas públicas que ela também não tem demonstrado capacidade de cuidar a contento. Não adianta limpar o terreno do vizinho se o meu não está limpo no sentido prático. E de outro, de como essa dinâmica vai ser colocada neste prazo de 30 dias, enquanto estamos gravando aqui, para tentar resolver esse problema. Eu acho que essa preocupação ela tem que existir. Não adianta eu limpar um pedacinho e a área contígua ficar suja. A gente entende, e como eu disse na tribuna, eu não tenho absolutamente nada contra a atitude tomada. Essa atitude melhora, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila, a cara da nossa cidade, é um cartão de visita a uma cidade limpa, e entra na questão de saúde. Nós estamos aí com essa epidemia de dengue, a quantidade de escorpião, de barata que está acontecendo é muito grande. Mas faz-se necessário que todos cumpram a sua parte. E a prefeitura tem sim. Ela tem e ela deveria, e a gente vai solicitar, colocar todas as suas áreas, todos os seus prédios e um cronograma de limpeza. Porque se as pessoas têm 30 dias, ela também tem. E nós sabemos que o poder público, por questões de lei, tem o dobro do tempo que o munícipe tem. Então dá 30 dias para as pessoas se adequarem, ela tem 60. Ah, mas eu tenho muita coisa, mas veja o tamanho da máquina e o tamanho de uma pessoa. Então, tem que existir os dois lados. Fica muito fácil você só ir empurrando as coisas. Não é bem assim. Nós sabemos de forma categórica que algumas doenças a gente chama de sazonal, elas vêm de tempos em tempos. A dengue, ela vem, é uma questão de 1, 2, no máximo 3 anos, ela recrudesce, ela aumenta a sua incidência. Por que não foi feito um trabalho de limpeza nesses 2 anos? E não precisa muito, você não precisa ir em prédio abandonado. Vá no banheiro do Vitória Régia. Vai no banheiro da rodoviária. Vá no banheiro dos distritais. Você vai ver que barbaridade. E são todos próprios em uso. Mas a vereadora chamou atenção nesse assunto também, que envolve o que a gente chama da capacidade da zeladoria do dia a dia da prefeitura. A gente fala sempre de grandes programas, de grandes obras públicas, mas nem sempre destacamos a necessidade de manter em bom estado e de conservação aquilo que já existe. Não tenha dúvida. Você fazer manutenção tem um custo. Agora, você deixar tudo estourar, o custo é outro. Então, a gente fala de uma maneira clara e precisa de uma organização. Aí precisa de um cronograma que seja cumprido, onde você tenha de quanto em quanto tempo você vai voltar naquela área, naquela região. Aí a gente consegue fazer a coisa andar, sabendo claramente que em épocas de chuva você tem necessidade de fazer cortes em períodos mais curtos, mas tem que ter essa situação. E se não dá conta, olha, crie algum outro mecanismo. Ofereça, eu já disse, ofereça no carnê do IPTU a possibilidade do munícipe pagar 3, 4 limpezas de terreno ao ano. A prefeitura pode até ter um ganho em cima disso. Ela pode terceirizar essa limpeza e, como ela é dona da massa, ela pode ter um retorno econômico com uma terceirização, uma parcerização para isso. Não adianta a gente achar, nós não temos funcionários públicos para fazer tudo. Eles não dão conta, e sem contar que eles estão totalmente sucateados. Que equipamento eles têm para fazer? Então você não pode cobrar de alguém que faça algo que você não deu condições. Eu acho que pode ser uma fonte de receita e pode ter uma maneira organizada de fazer isso. Para cada 3, 4 terrenos
particulares de tantos metros quadrados, a empresa dá como retorno a limpeza de um para a prefeitura. Você não precisa ter entrada de dinheiro, mas você deixa de ter gasto. Então, eu acho que precisa pensar nessas situações. Está na hora das pessoas pensarem. Não adianta só sair fumacinha da cabeça porque está nervoso. Tem que pensar para resolver os problemas. Vamos aproveitar a área, e eu sempre repito que a experiência também de gestão na área de saúde, que envolve um complexo bastante específico, peculiar do município da Vereadora, também como médica e da Comissão de Saúde, da sua experiência, das discussões no dia a dia. A gente gravou com o secretário municipal de saúde, essa entrevista está na íntegra disponível para você na página da TV Câmara no YouTube para você conferir, com o José Eduardo Fogolin, tratando da questão da decisão do governo de iniciar a chamada terceirização ou transferência da gestão inteira e dos serviços da unidade de pronto atendimento, a UPA, começando pela Bela Vista. Uma das pontuações é de que a reconhecida incapacidade ou limite da prefeitura de fazer despesas do ponto de vista do pessoal, por causa dos limites da lei fiscal, obrigam a esse ajuste com a iniciativa privada. Como é que a senhora vê essa decisão do governo? Hoje tem uma discussão muito grande, todo mundo questionando as questões das OS. Eu acho assim, se não existe essa capacidade em termos de pessoal, você estoura a lei de responsabilidade fiscal, você não pode prover essa contratação, eu entendo que a prefeitura deve ver o que ela consegue gerir, dar condições para que os funcionários públicos tenham bom ambiente de trabalho, tenham a medicação necessária, os equipamentos necessários para prover um bom atendimento à população. Enquanto isso não ocorre, não tem jeito, você tem que lançar a mão daquilo que é possível, porque é a ponta que sofre. É lá a ponta. Ah, mas está tendo problema com as OS. Olha, tem bom médico, tem mau médico. Tem bom professor, tem mau professor. Tem boas OS e tem más OS. Está na hora de começar a aprender a fazer processo de licitação, colocando de fato o que precisa. Tanto da responsabilização de quem presta os serviços. É muito comum no poder público você só colocar coisas boas. Agora, qual é o retorno? Como eu vou imputar numa quebra de contrato? Qual a Quando você tem grandes responsabilizações, as pessoas fazem a coisa de acordo. Então, eu não tenho nada contra, porque eu não consigo enxergar a prefeitura com capacidade, neste momento, de fazer esse serviço. E nós não podemos deixar a população na ponta. Quando chegar lá na frente, se ela tiver competência e capacidade econômica para isso, reverte. Isso não é um contrato ad eterno, mas não dá, é só você ir lá. Esses dias na UPA da Bela Vista estava um caos. Vá buscar remédio, está faltando tudo. Então nós precisamos ver o seguinte, o que eu consigo fazer? E eu tenho que fazer bem feito. O que eu não consigo, nesse momento eu tenho que achar um mecanismo porque a ponta está sofrendo. A vereadora chama a atenção para uma questão bastante significativa. Não basta ficar na superficialidade da discussão ou da decisão de transferir ou não para a iniciativa privada ou terceiros ou um grupo essa questão. Qual o modelo de contato e capacidade gerencial desses serviços? Exatamente. E precisa tomar cuidado, porque as pessoas elas têm que entender o seguinte, no meu ponto de vista, eu não consigo entender a gestão por um fatiamento. Aqui tem, no mesmo local de trabalho, eu tenho o servidor público, eu acho que vai ser difícil. Tem 3 estruturas aí envolvidas, né? A fundação para a contratação, o próprio e agora um terceiro direto. Eu acho que precisa regrar. Eu acho que a gente precisa, se for eu particularmente, eu faria a unidade inteira. Mas o que eu vou fazer com esses funcionários? Tem que chamar os funcionários, conversar, tem outros lugares, ver o que é mais próximo da sua residência, se não for próximo, dar condições de deslocamento, para que eles também não fiquem sobrecarregados. Você chega hoje, tem um médico, tem uma enfermeira, 2, 3 técnicos. E se chegar uma parada cardíaca? E se chega um outro junto? Você vai, não, eu vou fazer aquilo. Então existem condições técnicas mínimas e não está se dando. As pessoas estão ficando extremamente estressadas, as pessoas não estão aguentando mais ir lá e a população também está estressada. Aí gera uma agressividade que você não pode culpar ninguém. Você já chega lá achando que você não vai ser bem atendido. Aí gera um tumulto, o outro já está estressado porque está sobrecarregado.
Então, esse tipo de situação precisa rever. Eu digo, e tenho dito abertamente, desde a primeira legislatura, que as pessoas não dão, o poder público não dá a atenção necessária às unidades básicas de saúde. Lá que você tem o vínculo. Lá você evita essa corrida nos pronto-atendimentos. Agora, não dá para a pessoa ficar do lado de fora, na chuva, para conseguir uma consulta. Nós vivemos numa época que você faz tudo por WhatsApp, praticamente. Não é possível, desde que eu estou aqui, eu escuto dizer que vai ter agendamento eletrônico. Não é possível. Está faltando alguma coisa, e coisas simples. O difícil é ser simples, Nelson. Fazer grandes projetos, não faz. Depois eu quero ver colocar no papel. Tirar do papel, né? O vereador chama a atenção para um dado igualmente importante dessa história. A gente repete aqui há algum tempo essa discussão, ainda não resolvida, infelizmente, da capacidade de ferramentas de gestão, informatização e controle de dados pela Prefeitura. Se a gente olha a audiência pública do último dado apresentado em 2018, a gente vê lá, o vereador já destacou esse assunto, um aumento dos gastos com despesa de remédios, distribuição de medicamentos no município. E aqui a gente faz a pergunta objetiva. Bom, mas há o controle da demanda do tipo de remédio nas unidades, da forma do estoque desse tipo de medicamento? Eu fico chateada, mas a gente tem que falar a verdade. Eu não vejo um controle adequado. Eu vejo também que as pessoas perderam seu poder aquisitivo, hoje estão indo buscar mais medicamentos, mas não tem uma coisa adequada. Você viu ano passado a questão, nós vamos entregar remédio em casa. Para quantas pessoas? 200, 300, 400? Gente, se não dá para entregar o remédio em casa, não precisa ir buscar todo mês. Faz kit trimestral, semestral. Quanto você minimiza de fila? Organiza isso. Ah, mas a pessoa pode falecer. Mas, gente, olha, esse é o menor problema, porque vai chegar uma hora que ele vai ter que vir buscar mesmo. A cada 3 meses. Não precisa ser todo mês. Precisa reorganizar a questão da distribuição, da entrega dos medicamentos nas unidades básicas de saúde. Ah, nós não temos o farmacêutico. Será que não poder-se-ia conversar com o Conselho Regional de Farmácia, nem que fosse temporariamente, fazer um cronograma de quando cada unidade vai ter o seu farmacêutico, mas fazer toda a dispensação pelo farmacêutico, entregar tudo lacradinho, certinho, só para a pessoa ir buscar próximo à sua residência? Ninguém manipularia remédio, ninguém nada. A primeira entrega ser presencial para poder ter a explicação que o farmacêutico dá da tomada. Se houver mudança do remédio, daí tem que buscar também. Mas depois você pode facilitar algumas coisas. Mas a gente não vê essas atitudes. E isso não demanda dinheiro. Demanda realmente organização e uma boa vontade para um trabalho. E para acrescentar um item nesse nosso bate-papo, enquanto a gente está discutindo, a Prefeitura ter que ajustar isso, prometeu agora a abertura da licitação finalmente para contratar os servidores, que as redes já estão ligadas todas em fibra ótica, essa questão estrutural, operacional é elementar, necessária para que isso possa ser efetivamente instalado no município, e de outro lado anuncia que ela quer receber, se o Estado assim concordar, a fila de exames para algumas áreas no município. A pergunta elementar é se nós não temos condições de cuidar do nosso dia a dia, se é razoável pensar nessa dinâmica de assumir esses serviços que são do Estado. Na visão do prefeito e do secretário de saúde, eles acham que tem uma demanda reprimida imensa. Imensa. Eu, particularmente, não tenho tanta certeza que nós temos essa demanda reprimida imensa. É só ir lá no caminhão da mamografia, você vai ver que não tem ninguém para fazer mamografia. Né? A gente sabe que sobram vagas aqui na maternidade. Dizem, não, são pessoas que não comparecem, são devolvidas. Olha, é só uma questão de logística, de fazer a redistribuição, a realocação dessas vagas. E quanto custa a manutenção de um mamógrafo? Às vezes, o presente é como um cavalo de Troia, é de grego. Você ganhou o aparelho, você tem que mantê-lo, você tem que ter os técnicos 24 horas, você tem que ter o profissional para laudar. Não é tão simples assim, você tem que cuidar da casa-mata, o local onde o aparelho está. Será que não seria mais prudente comprar cotas em aparelhos já pré-existentes? Bauru tem uma série de mamógrafos e muitos ociosos.
Será que a gente precisaria construir um centro diagnóstico? Será que nós não poderíamos ter sentado junto com a FAMESP e nos fins de semana o uso dos equipamentos ele cai para 20% e 30%? Será que eu preciso construir um centro de cirurgia dia? Ou será que eu poderia conversar com a FAMESP e usar o centro cirúrgico numa parcerização, ajudando no custeio, nos fins de semana, fazendo as pequenas cirurgias, fimose, catarata? Nós tivemos muito tempo os mutirões. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser lembradas, levantadas e estudadas. Ninguém está dizendo aqui que essa é a verdade, que esse é o caminho absoluto. Mas eu acho que é um caminho que mereceria uma atenção, mereceria um olhar carinhoso e um planilhamento, né? Tudo é planilhamento. As grandes empresas hoje não compram mais carros. Locam. Eles locam porque eles são bonzinhos? Planilharam. Com certeza viram que o benefício era maior. Banco não tem mais prédio, vendeu tudo. Faz as parcerias. É o contrário, não formar ativos por causa do custo operacional dos ativos. Então a gente precisa dar uma olhadinha nessa forma moderna de tocar a gestão pública. É importante. Vereadora Thelma Gobbi, muito obrigado por contribuir conosco aqui dessa batalha diária de discutir as questões de gerenciamento, serviços e entender um pouco a regra do jogo e suas performances no município. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e acho que a gente tem que colocar de maneira clara as nossas opiniões. Principalmente as pessoas que hoje ocupam cargos públicos. As pessoas têm que saber como nós pensamos. Muito obrigado. Esse é o nosso exercício de discutir as questões da gestão e da ferramenta pública em todas as suas amplitudes. E você assiste esse programa a hora que você quiser na página da TV Câmara no YouTube. E esta programação é em multiplataforma também pela Rádio Câmara Bauru. Até o nosso próximo encontro.